Unidade 3, Política e Cidadania. Aula 5.1, conteúdo: Direitos Humanos, Cidadania e Democracia. Habilidade: conhecer noções introdutórias de direitos humanos, cidadania e democracia. E vamos começar falando justamente de direitos humanos. E o que são direitos humanos? Vamos descobrir um pouquinho o que significa essa palavra, esse termo tão usado nos dias atuais. Direitos humanos são uma categoria de direitos básicos, assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Percebam que os seres humanos, nesta diversidade humana de pessoas, de diferenças que existem entre as pessoas numa cidade, numa família, na sua sala de aula, por exemplo, nem todos são iguais, mas saibam que todos possuem isso que justamente iniciamos falando agora, que são direitos humanos, porque eles abrangem todas as pessoas em todas as suas diversidades. Basta apenas ser humano. Apesar do senso comum, acreditar que direitos humanos são uma espécie de entidade que dá suporte a algumas pessoas ou que são uma invenção para proteger alguns tipos de pessoas, eles são, na verdade, muito mais que isso. Exatamente. Direito humano não é uma entidade. Direitos humanos não é uma invenção que foi criada, que foi imaginada por alguém ou por um grupo de pessoas apenas para proteger uns ou para proteger outros. Como dissemos agora há pouco, e é importante que você entenda isso que está fundamentando os direitos humanos nos dias atuais, é que eles são para todos, indistintamente, de todas aquelas diferenças que vimos no início dessa aula. Em primeiro lugar, os direitos humanos não são uma invenção. Fique bem claro, entenda muito bem que eles não foram, digamos assim, inventados. E sim, é o reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem ser garantidos e respeitados. Esses aspectos todos estão contemplados nos direitos humanos e eles não foram criados por alguém. Exatamente, nós insistimos em dizer que não é a criação de apenas uma pessoa ou que ele vai surgir de repente, na sociedade humana, na sociedade ocidental. Não, tem todo um processo histórico e agora a gente vai entender um processo sociológico para que esses direitos humanos sejam assegurados a todas as pessoas. Repetindo, basta ser humano para que tenha-se assegurado os direitos humanos. Para isso, neste século XX, existe
um documento que nós conhecemos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta declaração foi redigida, vejam bem, ela foi redigida a fim de resguardar os direitos já existentes, desde que houve qualquer indício de racionalidade nos seres humanos. Mas, professor, então quer dizer que os direitos humanos não é uma invenção? Não, não é uma invenção. Os direitos humanos não são uma entidade, uma instituição? Também não. E os direitos humanos foram criados agora, no nosso século XXI, ou então no século XX? Como nós vimos na imagem, não foi só um homem que redigiu? Não. Na verdade, os direitos humanos, eles começam a ser gestados na história da humanidade desde quando o homem se entende por ser humano, se entende por pessoa. Vocês observaram que os direitos humanos têm um histórico que começa na Idade Antiga, umas grandes civilizações, lá com Cícero, lá na Idade Antiga, exatamente, passa pela Grécia, passa por Roma e chega até o século XX, quando um documento é redigido e este documento tem como base todo esse processo histórico pelo qual a humanidade e as pessoas têm passado. Nós podemos então afirmar que os direitos humanos, assim sendo, ou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento que foi redigido, sim, no século XX, esse documento ele não criou e nem inventou direitos em seus artigos, mas se limitou a escrever oficialmente aquilo que, de algum modo, já existia anteriormente à sua redação. Exatamente. O que foi feito agora no século XX? Foi apenas colocado em um documento, em um papel, aqueles direitos que já existiam, ou que já eram vislumbrados, ou que já eram perseguidos por outros povos em outras épocas, mas que não tinha sido colocado em um documento oficial para orientar o comportamento, para orientar as ações das sociedades humanas, dos seres humanos. No século XX, isso foi redigido, foi colocado em um documento, e esse documento se chama Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, relembrando, não começaram somente no momento em que ele foi redigido, ele apenas sacramentou algo pelo qual todos os seres humanos já ansiavam. E, diante desse documento, nós hoje podemos sim afirmar que os direitos humanos, eles são universais. E o que significa isso? Que a extensão dos direitos humanos, ela é universal. Ela se aplica a todo e qualquer tipo de pessoa. Qualquer pessoa vai, digamos assim, receber o benefício daqueles direitos que foram redigidos, escritos e colocados naquela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eles não servem para proteger ou para beneficiar alguém, nem tampouco para condenar outros, mas têm uma aplicação geral. Algumas alegações com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos podem ser feitas para evitar que se violem, por exemplo, o direito dos réus ou criminosos. Mas, professor, eles são réus, são criminosos, mas mesmo assim, como já dissemos, eles também recebem a extensão dos direitos humanos, porque estes direitos são para todas as pessoas, independente. Como, por exemplo, para um criminoso,
se for colocado um cárcere injustificado, ou até mesmo a tortura, ou, indo mais além, o assassinato de um réu e até mesmo de um criminoso, sem que ele passe por um julgamento, que ele tenha uma lei que seja considerada justa para aquela sociedade. Então, vejam que a Declaração Universal e os direitos humanos são realmente para todos. E, por último, nós vamos dizer que os direitos humanos não são uma pessoa. Já vimos que direitos humanos não são uma entidade. Uma entidade que eu digo uma empresa, uma instituição, e nem uma organização não governamental, como nós conhecemos, uma ONG. Não. Nem tampouco uma pessoa que se apresenta fisicamente e que tem vontade própria. Ele não tem vontade própria, ele está lá, está dito, está escrito que os direitos humanos são para todos. Acreditamos que tenha ficado claro para você a questão desse documento que foi redigido e que resguarda os direitos humanos a todos os seres humanos, independente de qualquer diferença que exista entre nós, entre as pessoas, porque certamente somos humanos. E, dando continuidade à nossa aula, nós perguntaríamos para você como fica todas essas pessoas em suas diferenças convivendo em uma sociedade. É aí que vai entrar um outro conceito que está muito relacionado aos direitos humanos, que é a cidadania. A cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformá-lo. Parece complicado, mas não é. Diria de forma bem simples, a capacidade ou direito e o dever que nós, pessoas com todas as nossas diferenças, quando estamos em sociedade, poder participar dessa sociedade, poder agir e poder sofrer a ação dessa mesma sociedade, no sentido de que isso contribua, que isso favoreça e que permita a garantia dos direitos para todos. Ser cidadão é estar em sociedade e ter direitos e também ter deveres. A expressão cidadania vem da língua latina, vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres por nela habitar. Atualmente, esse conceito extrapola os limites urbanos, podendo ser compreendido no espaço rural. Se fôssemos falar somente da expressão cidadania em sua origem latina, que significava que cidadão era aquele que vivia na cidade, nós poderíamos dizer que hoje você, nosso aluno, que pertence a uma comunidade ribeirinha, que pertence a uma comunidade rural, aí do seu município, ou até mesmo nas redondezas da cidade de Manaus, então eu não sou cidadão porque eu não estou na cidade? Não, você também é um cidadão, você também tem direitos e também tem deveres, porque esse conceito, atualmente, ele já extrapola, ele ultrapassa os limites urbanos, ele ultrapassa o limite da cidade e atinge todas as pessoas que estão naquele país, naquele estado, que sofrem a ação da cidadania em suas ações. E cidadania, repito e reforço, significa direitos e significa também deveres. A expressão cidadania frequentemente está associado ao campo
do direito, da disciplina direito, em que existe uma série de leis, de legislações voltadas para os direitos e deveres que o cidadão possui. Vamos reforçar nessa aula e sempre, durante a nossa vida, que nós, cidadãos, eu, você como aluno que também é um cidadão, tem direitos e tem deveres. E, em caso de descumprimento, veja bem, se você não cumprir os deveres que você ou que nós possuímos, o indivíduo poderá ter parte da sua cidadania cassada. A exemplo de presidiários, aquelas pessoas que descumpriram alguma coisa e que foram julgados e sentenciados e que são presidiários. Estes possuem o direito de votar vetado. Eles não votam, entre outras limitações impostas pela lei penal, mas nem por isso deixam de ser cidadãos, mas estão cumprindo uma pena e, por conta dessa pena, na condição de presidiário, eles estarão, digamos, com alguns limites para o exercício da sua cidadania, mas não deixaram e não deixam de ser cidadãos. É importante que tenhamos isso bem claro para todos nós. E como já vimos, a cidadania extrapola os limites da cidade, chega às zonas ribeirinhas, chega à zona rural. É um conceito que ela envolve todas as pessoas que fazem parte de uma cidade, de uma sociedade, de uma comunidade, de um país, de um estado. Todos são cidadãos. E no campo do direito, no que se refere ao espaço que essa pessoa ocupa, somos todos cidadãos. Na prática, isso ocorre, em outras palavras, sobre o benefício do uso do espaço entre os nossos direitos. Somos todos cidadãos? Na visão deste autor chamado Milton Santos, nesta obra escrita em 1987, ele diz que, infelizmente, nem todos os cidadãos têm direito ao usufruto do espaço no qual estão inseridos. Para Milton Santos, existem muitos indivíduos que legalmente, pela lei, possuem cidadania, mas que não dispõem de condições sociais, estruturais e materiais para exercê-la. Para este autor, pelo conceito de cidadania, estas pessoas são cidadãos ou cidadãs, mas na prática existem condições sociais, condições estruturais que impedem este indivíduo de exercer a sua cidadania. E neste sentido de exercício de cidadania, existe outro conceito também relacionado a esta forma de ser, de agir do cidadão no espaço em que ele está inserido, que é a democracia. Nós ouvimos tanto falar em democracia no nosso país, ele é democrático. Mas você sabe o que é democracia? É um modelo político que é originado lá na antiga Grécia, mas que teve em seu desenvolvimento moderno sua principal condição de adaptação mundial. A democracia começa na Grécia e vai se adaptando através dos tempos, através da história, até chegar no modelo que nós conhecemos hoje. E a democracia lá da Grécia era igual à democracia que nós temos hoje? Existem diferenças entre a democracia grega, lá na cidade de Atenas, e a democracia moderna. A democracia desenvolvida em Atenas, lá na antiga Grécia, não era considerada
o melhor dos governos possíveis. Como hoje, por exemplo, nós consideramos que a democracia é o melhor dos governos possíveis, não é verdade? Mas lá na Grécia não era assim. Então, qual era a diferença desse modelo originário de democracia na cidade de Atenas, lá na Grécia, para os dias atuais? Lá na democracia ateniense, somente os homens livres, de pai e mãe ateniense, maiores de 18 anos e nascidos na cidade, vejam bem, somente os que nasciam na cidade eram considerados cidadãos. Ah, só esses homens, vejam bem, indivíduos do sexo masculino. E as mulheres? Os escravos? Os estrangeiros? Bem, estes não desfrutavam de nenhum tipo de participação política. Este, que nós acabamos de falar para vocês, é o modelo da democracia ateniense. Mas este modelo, que no primeiro momento parece tão díspare, tão contraditório, serviu de base para o modelo democrático que nós temos nos dias atuais. Porque este modelo, lá da Grécia Antiga, da cidade de Atenas, ele foi se desenvolvendo, ele foi crescendo, ele foi se ampliando a todos os cidadãos. E como é a democracia nos dias de hoje? A democracia contemporânea. Na era moderna, a prática da democracia foi transferida da pequena cidade-estado, como a cidade-estado de Atenas, lá na Grécia Antiga, para a escala muito maior do Estado Nacional. O Estado Nacional, o que implicou o surgimento de um conjunto novo de instituições políticas. Saiu daquele âmbito pequeno de uma cidade-estado para um pequeno número de pessoas e se transferiu para o Estado Nacional, para uma nação. A soberania do povo se dá por meio dos representantes que pelo povo são eleitos. As eleições e decisões legislativas geralmente são tomadas por maioria de votos, de forma que as políticas reflitam, pelo menos até certo ponto, a vontade e os interesses dos cidadãos. É isso que nós esperamos no modelo democrático contemporâneo, que a democracia, que ela reflita até certo ponto, como nós estamos vendo aí, os interesses dos cidadãos, os nossos interesses. E para evitar a concentração e o abuso de poder, as principais funções legislativas, executivas e judiciais do governo estão separadas. É justamente para não concentrar somente num poder a decisão que vai afetar toda uma sociedade, toda uma nação, como no caso do Brasil. É por isso que eles estão separados, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, de modo que eles se equilibrem. Vejam bem esse espaço, é um espaço interessante, mas que espaço é esse que nós estamos? Vamos ver o nosso amigo Durquinha nos responder? Estamos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no Brasil. Ela é um amplo espaço aberto entre os três edifícios monumentais que representam os três poderes da República: o Palácio do Planalto, Executivo, o Supremo Tribunal Federal, Judiciário, e o Congresso Nacional, Legislativo. Esse espaço ele existe no Brasil, onde representa o equilíbrio dos três poderes. Muito obrigado, Durquinha, por deixar isso muito claro para todos nós. E quais são os princípios gerais da nossa democracia? No pensamento político e nos regimes contemporâneos, pensa-se a democracia menos em termos ideológicos, menos em termos
de ideias que são levadas a gerenciar, a organizar a posição das pessoas, dos indivíduos e dos nossos dirigentes, e no seu sentido mais formal, ou seja, a democracia nos dias atuais, ela deve ser regida por princípios gerais que garantam direitos e práticas de um determinado processo para a tomada de decisões. Vejam bem a palavra-chave desse princípio geral da democracia. É a tomada de decisões coletivas. Exatamente. É quando se discute algo, quando os cidadãos reunidos em um sistema democrático, como o nosso, por exemplo, que é uma democracia, tem os seus direitos garantidos pela nação, pelo Estado. Esses indivíduos cumprem os seus deveres para, de forma atuante e de forma séria, eu diria, participarem disto que nós chamamos de democracia. Sai do plano ideológico e vem para o plano da prática, onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas conversam e onde as pessoas juntas, em conjunto, podem e devem tomar decisões, e não somente seja uma decisão de uma única pessoa e que as outras apenas ouçam, apenas obedeçam. Este é o princípio geral do regime democrático na contemporaneidade, bem diferente daquele regime democrático das cidades de Atenas, como surgiu lá na antiga Grécia. Temos alguns exemplos de como a democracia deve estar pautada nos dias de hoje. Vamos ouvir alguns desses exemplos? As instituições políticas responsáveis pelas funções legislativas e executivas devem ser compostas, em sua maioria, por membros direta ou indiretamente eleitos pelo conjunto dos cidadãos e alternados periodicamente. Todos os votos têm o mesmo peso e os eleitores são livres para exercer o seu direito, segundo a sua própria opinião, frente a uma disputa livre, honesta e pacífica entre partidos políticos que pleiteiam os cargos representativos. As decisões tomadas pela maioria não podem ameaçar os direitos básicos da minoria. Vamos colocar em prática tudo o que nós ouvimos dos nossos colegas professores a respeito de democracia.